Dezembro de 2015. Um contrato de salvação de 190 milhões de reais com o grupo chinês ZOTI simplesmente virou fumaça da noite para o dia. Na manhã seguinte, sob o sol implacável do sertão do Ceará, centenas de trabalhadores chegaram para seus turnos, apenas para encontrar portões trancados e um silêncio assustador, onde antes ecoava a esperança de uma nação. A promessa da primeira montadora de SUVs puramente brasileira havia se tornado um cemitério de peças inacabadas no meio do nada. E que contraste brutal! A Tech Motors não era uma piada. Nascida no próspero sul do Brasil, a empresa criou o Stark, um veículo off-road com chassi tubular de elite e design premiado, construído para desafiar de frente as gigantes globais. No papel, eles tinham a máquina definitiva, o orgulho da engenharia nacional que atraía multidões nos salões de automóveis. Mas em um piscar de olhos, essa glória desmoronou. A mudança drástica de uma engenharia de ponta no sul para uma fábrica estéril no nordeste deixou uma cicatriz profunda. De uma projeção de 3.000 veículos anuais, a colossal linha de montagem em Sobral não conseguiu sustentar nenhuma produção regular. Tudo foi reduzido a zero. Como um Jeep aclamado por todos, armado com tecnologia revolucionária e inflado por milhões em incentivos governamentais, asfixia até a morte no momento exato em que deveria dominar o mercado. A resposta não está no motor, mas na matemática implacável do Brasil. A história da Tech Motors é um alerta sombrio sobre o que acontece quando a paixão cega da engenharia colide com a miragem de incentivos fiscais mortais e a crueldade logística de um país continental. Joinville, Santa Catarina, início dos anos 2000. O vento frio que soprava pelo polo industrial do sul do Brasil trazia consigo mais do que apenas o som de tornos mecânicos e linhas de montagem de peças. Havia um espírito de ambição silenciosa no ar. A região, historicamente conhecida por sua forte herança europeia e excelência em metalmecânica, sempre foi um motor vital da economia nacional. Mas para um grupo específico de engenheiros e entusiastas, fabricar autopeças para as outras marcas não era mais suficiente. Eles olhavam para as rodovias e estradas de terra do país continental e viam um domínio absoluto de gigantes estrangeiras. O Brasil, com suas vastas extensões de selva, sertão e terrenos acidentados, tinha uma cultura off-road fervorosa, mas carecia de um veículo moderno, robusto e, acima de tudo, puramente nacional que pudesse enfrentar essas condições sem pedir licença. O mercado automobilístico global é um clube cruel e restrito. É uma fortaleza guardada por bilhões de dólares em pesquisa, regulamentações draconianas e o peso esmagador da economia de escala. Tentar entrar nesse clube sem o sobrenome de uma corporação multinacional é quase sempre uma receita infalível para o suicídio financeiro. No entanto, o cenário interno estava mudando. A mítica marca brasileira Troller, que por anos segurou a bandeira do off-road nacional, caminhava para ser engolida por um titã de Detroit. A Ford, uma aquisição que acabaria se concretizando em 2007. Essa transição corporativa deixava um vácuo emocional no coração dos puristas. Faltava um Jeep raiz, um veículo feito por trilheiros para trilheiros, que fosse radicalmente inovador e livre das amarras conservadoras de uma diretoria internacional. Foi exatamente nessa fresta de oportunidade que nasceu um sonho audacioso. Em 2004, a TAC, Tecnologia Automotiva Catarinense, foi formalmente fundada. Não em uma sala de reuniões espelhada na Avenida Faria Lima, mas no chão de fábrica vibrante de Joinville. Ela nasceu da união entre investidores locais apaixonados por rally, visionários do setor e o apoio estratégico de entidades do Estado. A ideia era tão patriótica quanto beirava a insanidade. Criar do zero uma montadora 100% brasileira, focada em um nicho de altíssima exigência técnica. Eles não queriam montar um buggy glorificado ou adaptar uma carroceria de fibra de vidro sobre o chassi enferrujado de uma picape usada. Uma prática nostálgica, mas inerentemente amadora. A visão da TAC era criar um veículo de classe mundial. Os fundadores sabiam que, para convencer um público que estava acostumado a pagar caro por Land Rovers e Jeeps,
Eles precisariam de um projeto de engenharia impecável. Eles queriam um carro que pudesse saltar dunas no implacável Rally dos Sertões no domingo e ser estacionado em frente a um restaurante luxuoso na segunda-feira à noite. A paixão que movia o projeto era palpável nos corredores da pequena empresa. Os engenheiros passavam noites em claro, debruçados sobre softwares de modelagem 3D, calculando tensões, torções e aerodinâmica. O polo industrial de Joinville forneceu o ecossistema perfeito para esse incubador de ideias. Havia fornecedores de peças complexas, especialistas em usinagem de precisão e uma mão de obra altamente qualificada bem na porta de casa. O orgulho regional inflava as velas do projeto. O sul do Brasil estava determinado a mostrar ao mundo que não era apenas um quintal de montagem barata para marcas europeias ou americanas, mas um verdadeiro celeiro de inovação automotiva independente. O Brasil tem uma relação visceral com o barro e a poeira. O interior do país exige resiliência extrema de seus motoristas e principalmente de suas máquinas. Para os criadores da TAC, entender essa alma selvagem da geografia brasileira era o seu maior trunfo contra as montadoras estrangeiras, que na maioria das vezes apenas adaptavam veículos globais para o clima tropical. A equipe da TAC projetava com a lama brasileira em mente. Cada milímetro de vão livre do solo, cada ângulo de ataque e de saída era pensado meticulosamente para transpor os piores obstáculos que a natureza pudesse impor. No entanto, a tensão subjacente era inegável e constante. O abismo entre desenhar um carro revolucionário na tela de um computador e colocá-lo fisicamente nas ruas, legalizado e seguro, é onde 99% das startups automotivas morrem de inanição. Como um pequeno grupo de engenheiros independentes poderia fazer o que corporações globais levavam décadas e fortunas para aprimorar? Como eles financiariam os extenuantes testes de segurança, a homologação rigorosa de órgãos de trânsito e o desenvolvimento de moldes industriais que custavam milhões de reais cada? O risco era absoluto. Se o projeto falhasse, não seria apenas o fechamento de uma empresa, seria a incineração de economias locais e um golpe devastador no orgulho industrial de Santa Catarina. Mas o medo do fracasso foi rapidamente suplantado pela euforia inebriante da criação. Com o financiamento inicial garantido e as instalações em Joinville servindo como uma base de operações secreta, o projeto começou a ganhar uma forma física impressionante. O metal começou a ser dobrado e cortado a laser. Os tubos de aço especial foram soldados com precisão cirúrgica. O que começou como um esboço audacioso e otimista estava prestes a se tornar uma máquina real, pulsante e agressiva. O sonho do Sul estava prestes a receber um nome e um motor que faria a terra tremer. O palco estava finalmente montado para a revelação daquele que seria chamado de Stark. O ano era 2006, e os galpões da TAC em Joinville haviam se transformado em um laboratório febril de experimentação mecânica. A transição de renderizações tridimensionais nas telas de computador para o aço frio e palpável exigiu uma mudança brutal de mentalidade. Para construir um veículo que não apenas sobrevivesse, mas dominasse o implacável interior brasileiro, os engenheiros da TAC tomaram decisões arquitetônicas radicais. Eles rejeitaram sumariamente o tradicional chassi de longarinas, o padrão da indústria para caminhonetes e SUVs pesados, e optaram por algo que pertencia ao reino do automobilismo de competição: o chassi tubular. Essa estrutura, uma intrincada gaiola de tubos de aço carbono sem costura soldados com precisão, era a espinha dorsal do projeto. O chassi tubular oferecia uma rigidez torsional assombrosa, garantindo que o veículo não se retorcesse ao cruzar valetas profundas ou escalar rochas, enquanto mantinha o peso total incrivelmente baixo. Sobre esse esqueleto de aço, a TAC vestiu o carro com uma carroceria de fibra de vidro e plástico de engenharia. Em um país com um litoral colossal e índices de umidade punitivos, a escolha não era apenas estética, mas uma declaração de durabilidade. O Stark seria virtualmente imune à ferrugem, um aceno respeitoso ao legado dos antigos jipes de fibra nacionais, mas com um acabamento e um refinamento tecnológico
que o colocava em um patamar inteiramente novo. No entanto, o coração de qualquer fera off-road é o seu trem de força. E Ataque sabia que não poderia se dar ao luxo de projetar um motor do zero. A confiabilidade precisava ser inquestionável desde o primeiro quilômetro. A solução veio através de uma parceria estratégica com a FPT, Fiat Powertrain Technologies. O cofre do motor do Stark foi preenchido com um robusto propulsor 2,3 litros turbodiesel intercooler, o mesmo coração incansável que equipava veículos comerciais de carga pesada. A escolha era um golpe de mestre logístico. Entregava torque brutal em baixas rotações, essencial para tirar o carro da lama funda, e, ao mesmo tempo, garantia que qualquer mecânico no interior do Brasil, familiarizado com vans e furgões da Fiat, pudesse consertá-lo se algo desse errado. Mas a verdadeira subversão das regras não estava no motor ou na carroceria. Estava na suspensão. Por décadas, o evangelho do off-road ditou que um veículo extremo precisava de eixos rígidos para aguentar o castigo das trilhas. Ataque, no entanto, ousou implementar uma suspensão independente nas quatro rodas, com braços duplos triangulares e amortecedores de longo curso. O resultado foi um comportamento dinâmico que beirava a bruxaria. O Stark conseguia copiar as irregularidades de uma estrada de terra esburacada a 80 quilômetros por hora, absorvendo os impactos quase por completo, entregando um nível de conforto no asfalto que deixava seus concorrentes de eixos rígidos, parecendo carroças medievais, sem sacrificar um centímetro sequer de sua capacidade de transpor obstáculos. Quando os primeiros protótipos funcionais ficaram prontos, batizados com o nome agressivo e angular de Stark, palavra que remete a forte em alemão e escandinavo, e ao mesmo tempo evoca uma aura tecnológica inegável. A empresa sabia que tinha em mãos algo especial. Mas o verdadeiro teste de fogo não seria na lama, e sim sob as luzes ofuscantes do Salão do Automóvel de São Paulo. Entre 2006 e 2008, o TAC Stark fez suas aparições públicas e o impacto foi tectônico. No meio de estandes milionários de montadoras asiáticas, europeias e americanas, aquele pequeno Jeep catarinense com um design arrojado, linhas agressivas e soluções de engenharia brilhantes roubou a cena. Não parecia um kit car feito de fundo de quintal. Parecia um veículo militar de forças especiais redesenhado por um estúdio de alta costura italiana. O público se aglomerava. A imprensa automotiva nacional, frequentemente cínica com iniciativas locais, rendeu-se. As manchetes eram eufóricas, coroando o Stark como o Jeep brasileiro, o herdeiro legítimo e tecnológico da coragem industrial do país, e a prova viva de que o Brasil poderia desenhar e construir veículos de classe mundial sem depender de matrizes no exterior. Ataque experimentava seu momento de glória absoluta. Encomendas começaram a ser cogitadas, investidores prestavam atenção e o orgulho transbordava em Joinville. Em tudo, o brilho dos holofotes e o cheiro de carro novo em pavilhões de exposição frequentemente cegam os visionários para a realidade brutal e implacável do chão de fábrica. O Stark era formidável nas pistas de testes. Os protótipos construídos à mão eram obras-primas da engenharia artesanal. Mas existe um abismo gigantesco, um verdadeiro vale da morte corporativo, entre construir 10 carros perfeitos em uma oficina controlada e montar centenas de veículos idênticos em uma linha de produção contínua. Enquanto as revistas especializadas imprimiam pôsteres do Stark, saltando dunas, e os executivos da TAC brindavam o sucesso da crítica, uma sombra fria começava a se projetar sobre a empresa. O projeto de engenharia estava resolvido com maestria. O design era um sucesso unânime, mas a matemática implacável da cadeia de suprimentos, o controle de qualidade em massa e a dolorosa curva de aprendizado da produção em escala estavam apenas começando a mostrar os dentes. A TAC estava prestes a descobrir que, na indústria automotiva,
Projetar o carro dos sonhos é a parte fácil. O verdadeiro pesadelo é conseguir fabricá-lo. A ressaca que se segue a um grande triunfo público é frequentemente o período mais perigoso para qualquer empresa. Após os aplausos ensurdecedores e as manchetes brilhantes no salão do automóvel, os engenheiros e executivos da TAC retornaram a Joinville. O ar festivo se dissipou rapidamente, substituído pela luz fria e fluorescente da realidade operacional. Eles haviam provado que podiam projetar um Jeep formidável. Agora, eles precisavam provar que podiam administrar uma montadora de veículos. E é exatamente neste ponto de transição que a engenharia romântica colide violentamente com a matemática cruel e implacável da indústria automobilística global. Construir automóveis não é apenas sobre dobrar metal e apertar parafusos. É, fundamentalmente, um jogo de volume. O modelo de negócios de qualquer montadora tradicional baseia-se em um conceito econômico inegociável: a economia de escala. Quando uma corporação multinacional desenvolve um carro, ela dilui os bilhões de dólares gastos em pesquisa, desenvolvimento e maquinário ao longo de centenas de milhares de unidades vendidas. Eles compram aço em quantidades que rivalizam com o PIB de pequenas nações. Eles negociam com fornecedores de autopeças exigindo centavos de desconto por peça, porque quando multiplicados por 1 milhão de veículos, esses centavos se transformam em milhões de dólares em lucro. A TAC não tinha esse luxo. Eles estavam jogando um jogo de gigantes com as fichas de um apostador iniciante. Em Joinville, a produção não era uma linha de montagem fluida e robotizada, mas um processo quase artesanal. Cada TAC Stark era montado com um cuidado meticuloso, o que garantia qualidade, mas destruía qualquer possibilidade de eficiência em custos. O motor FPT turbodiesel, embora excelente, era comprado em lotes minúsculos. O mesmo ocorria com os componentes da revolucionária suspensão independente, os instrumentos do painel, os bancos e até os sistemas de ar-condicionado. Sem o poder de barganha do volume, a TAC pagava um prêmio exorbitante por cada peça que entrava no galpão. O custo unitário de produção de um único Stark começou a inchar de forma alarmante. A planilha de custos, antes uma abstração teórica durante a fase de prototipagem, agora era um monstro faminto que devorava o capital de giro da empresa a cada dia que passava. Como resultado direto dessa hemorragia financeira na linha de suprimentos, o preço final do veículo nas concessionárias teve que ser ajustado para cima, muito para cima. Quando o TAC Stark finalmente chegou ao mercado, seu preço beirava a marca dos R$ 100.000, uma quantia formidável no final da década de 2000. A esse preço, o Stark deixou de ser apenas um sonho de consumo para os aventureiros de fim de semana e entrou em um território hostil. Ele passou a competir diretamente com lendas estabelecidas. O consumidor, com o talão de cheques na mão, olhava para o Stark, tecnologicamente superior e com design exclusivo, e depois olhava para o Troller T4, agora com o peso e a rede da Ford por trás, ou para um Mitsubishi Pajero TR4. A decisão de compra de um automóvel raramente é puramente passional. Ela envolve o medo instintivo da desvalorização e da falta de assistência. Um comprador racional se perguntava: se eu quebrar um eixo no meio do cerrado, a Mitsubishi tem uma concessionária na próxima cidade grande. E a TAC? Se a empresa fechar as portas amanhã, onde eu vou encontrar peças de reposição para essa carroceria de fibra exclusiva? Essa barreira psicológica era monumental. O Stark era admirado por muitos, mas comprado por poucos. Os entusiastas aplaudiam a inovação, mas os cheques reais iam, na maioria das vezes, para as marcas tradicionais que ofereciam a rede de segurança de centenas de concessionárias. Enquanto isso, dentro da fábrica em Joinville, o clima mudava de otimismo vibrante para uma tensão sufocante. A capacidade de produção era de algumas dezenas de veículos por mês, mas as vendas não acompanhavam nem mesmo esse ritmo modesto. Pátios cheios de carros estocados são o equivalente a artérias entupidas para uma empresa automotiva. O fluxo de caixa começou a secar. A TAC estava presa no temido Vale da Morte das startups.
grande demais para operar como uma simples oficina de customização, mas pequena demais para sobreviver às margens espremidas da produção automotiva em série. A alta carga tributária do sul do Brasil, combinada com os custos logísticos de estar longe do centro de gravidade econômico de São Paulo, começou a parecer um fardo insustentável. Os fundadores e investidores, que haviam injetado suas fortunas pessoais e paixão no projeto, observavam os gráficos de projeção financeira apontarem implacavelmente para o chão. A doença da escala estava matando a empresa lentamente, corroendo suas fundações mês após mês. Tornou-se dolorosamente claro que a TAC não poderia sobreviver em seu formato atual. A excelência da engenharia havia perdido a batalha para as planilhas de Excel. Para que o Stark continuasse vivo, a empresa precisava de uma injeção maciça de capital, de uma redução drástica em seus custos operacionais ou de um milagre. A diretoria começou a buscar desesperadamente por tábuas de salvação, olhando além das fronteiras de Santa Catarina. Eles precisavam de um parceiro, ou talvez de um novo lar, onde os custos não fossem tão punitivos e onde o governo estivesse disposto a apostar no sonho do Jeep brasileiro. O palco estava armado para uma decisão drástica, uma escolha que mudaria para sempre a trajetória da empresa e selaria o seu destino final. O ano era 2012 e o ar nas salas de reunião da TAC em Joinville havia se tornado rarefeito. A euforia dos salões de automóveis era agora uma memória distante, substituída pela ansiedade constante e pelo vermelho implacável dos balancetes contábeis. O Stark era um triunfo inquestionável da engenharia nacional, elogiado por especialistas e desejado por entusiastas, mas as vendas mensais podiam ser contadas nos dedos de duas mãos. A doença da escala havia se instalado. Os custos de produção no sul do Brasil, outrora o berço protetor da empresa, agora a sufocavam lentamente com impostos altos, mão de obra encarecida e a falta de volume para negociar com grandes fornecedores. A TAC estava sangrando dinheiro, e o tempo para encontrar um torniquete estava se esgotando rapidamente. Foi nesse cenário de quase desespero corporativo que o telefone metafórico tocou, trazendo uma melodia sedutora, vinda de muito longe. A salvação não veio de um grande conglomerado automotivo estrangeiro, mas das entranhas da complexa e frequentemente destrutiva política econômica brasileira. A famigerada guerra fiscal entre os estados. No Brasil, os governos estaduais frequentemente travam batalhas silenciosas e ferozes para atrair indústrias, usando isenções bilionárias do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, e doações de terrenos como armas principais. O Nordeste brasileiro, historicamente carente de grandes polos industriais, se comparado ao Sul e ao Sudeste, estava em uma ofensiva agressiva. O estado do Ceará, em particular, queria desesperadamente colocar o seu nome no mapa da indústria automotiva nacional, sonhando em replicar o sucesso que a Bahia teve com a Ford ou que Pernambuco teria com a Jeep. A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, ADESE, abordou a diretoria da TAC com uma proposta que parecia ter sido redigida no paraíso financeiro. O convite era para que a montadora catarinense arrumasse suas malas e mudasse toda a sua operação para Sobral, uma cidade em franco desenvolvimento, no árido sertão cearense, a mais de 230 quilômetros da capital, Fortaleza. Os incentivos colocados sobre a mesa eram nada menos que astronômicos para o padrão de uma empresa daquele porte. O governo cearense acenava com generosas isenções fiscais que virtualmente zerariam o peso dos tributos estaduais por anos. Terrenos extensos no polo industrial de Sobral e aportes de capital que passavam da casa dos dezenas de milhões de reais através de fundos de investimento regionais. A promessa era de que, em Sobral, a TAC não seria apenas uma pequena oficina lutando para sobreviver, mas a âncora de um novo complexo industrial automotivo que geraria milhares de empregos e produziria até 3.000 veículos por ano. Para os investidores originais em Santa Catarina, que viam suas contas bancárias minguarem a cada chassi tubular soldado,
A oferta de Sobral era irresistível. Era um oásis surgindo no horizonte de um deserto financeiro. Os cálculos iniciais de impostos mostravam que a margem de lucro por veículo dispararia. A decisão, que deveria ser estritamente logística e baseada na eficiência da linha de montagem, foi tomada através das lentes distorcidas da política tributária. A diretoria foi seduzida pela matemática dos impostos, ignorando os instintos mais básicos da engenharia de manufatura. O martelo foi batido. A TAC Motors, a quintessência do orgulho industrial do Sul, abandonaria sua casa em Joinville e embarcaria em um êxodo épico rumo ao calor implacável do Nordeste. A tentação havia vencido a lógica, e as sementes da destruição definitiva haviam acabado de ser plantadas em um solo muito distante. Mudar de endereço uma padaria ou um escritório de contabilidade é uma tarefa estressante. Mudar uma montadora de automóveis inteira, cruzando as dimensões de um país continental, é um ato que beira a insanidade logística. Entre o final de 2012 e o início de 2013, os galpões em Joinville foram desmantelados. Máquinas pesadas, gabaritos de solda, moldes de fibra de vidro e toneladas de ferramentas foram embaladas e embarcadas em carretas. A distância física entre Joinville e Sobral é de aproximadamente 3.200 quilômetros por rodovia. Essa não é uma viagem. É uma expedição através de estradas precárias, pedágios intermináveis e gargalos de infraestrutura que figuram entre os piores do mundo. Quando os caminhões finalmente chegaram ao sertão do Ceará e a nova e reluzente fábrica começou a tomar forma sob o sol abrasador de Sobral, a realidade sombria da decisão estratégica começou a morder os calcanhares da diretoria. O ecossistema que sustentava a ataque no sul havia sido aniquilado. Em Joinville, a empresa estava aninhada no coração da indústria metalmecânica. Se uma peça do chassi apresentasse defeito, um fornecedor a poucas quadras de distância poderia refazê-la no mesmo dia. Se faltasse um parafuso especial, havia 3 distribuidores na cidade vizinha. Em Sobral, não havia nada disso. A cidade estava crescendo, mas estava a anos-luz de possuir a intrincada e invisível rede de fornecedores Tier 1 e Tier 2 que uma montadora exige para operar. A fábrica em Sobral tornou-se uma ilha isolada no meio do nada, dependente de uma corda de suprimentos perigosamente esticada. E essa corda passava inteiramente pela malha rodoviária. Os motores turbodiesel FPT ainda precisavam vir de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Uma viagem de mais de 2.000 quilômetros. Componentes de suspensão, chicotes elétricos e até painéis internos continuavam sendo fabricados no sul e no sudeste. A matemática impiedosa do transporte rodoviário de cargas no Brasil começou a cobrar o seu preço, e ela era avassaladora. O modelo de produção, just in time, o padrão de ouro da indústria que elimina estoques, mantendo as peças chegando na hora exata da montagem, era uma piada de mau gosto em Sobral. Uma chuva forte no interior da Bahia ou um acidente na BR-116 podiam atrasar uma carreta de peças por dias. Quando o caminhão atrasava, a linha de montagem no Ceará parava completamente. Operários ficavam de braços cruzados e o dinheiro queimava. Para piorar, o custo do frete pulverizou quase imediatamente os benefícios ilusórios da isenção de impostos. O que a TAC deixou de pagar ao governo em ICMS, ela passou a pagar em dobro para transportadoras, combustível e seguros de carga. O preço de fabricação de um Stark em Sobral, ironicamente, tornou-se mais alto, mais lento e mais imprevisível do que em Joinville. A mudança projetada para ser a salvação definitiva da TAC revelou-se um cavalo de Troia colossal. Os executivos haviam comprado um bilhete dourado de incentivos fiscais, mas não leram as letras miúdas que ditavam as leis da física, da distância e da cadeia de suprimentos. A nova fábrica tinha capacidade instalada, tinha tecnologia e tinha o apoio político. Mas na prática, era um leviatã engasgado, lutando desesperadamente para engolir as peças que vinham do outro lado do continente. O sonho do Jeep brasileiro estava agora a 3.000 quilômetros de casa, desidratando-se rapidamente sob o sol do Nordeste. A fábrica em Sobral, erguida sob o sol implacável do sertão cearense,
Não era um mero galpão improvisado. Era uma instalação industrial de vanguarda, meticulosamente projetada para ser o farol reluzente da industrialização automotiva no Nordeste do Brasil. Quando as portas se abriram oficialmente em 2013, o clima era de triunfo absoluto. Houve cerimônias pomposas, cortes de fita, apertos de mão entusiasmados com políticos locais e discursos inflamados que ecoavam através dos alto-falantes, prometendo um futuro tecnológico vibrante para a região. A meta, alardeada aos quatro ventos em comunicados de imprensa e jornais locais, era audaciosa. A colossal linha de montagem teria a capacidade de produzir cerca de 3.000 unidades do Takstarkin anualmente. Era o equivalente a colocar um SUV de alta performance nas ruas a cada poucas horas. No entanto, o eco desses discursos políticos logo foi abafado por um silêncio sepulcral, frio e angustiante que lentamente dominou o vasto e impecável chão de fábrica. A ilusão do oásis nordestino começou a evaporar impiedosamente assim que a primeira grande ordem de produção em série tentou ser executada na íntegra. O principal e mais cruel carrasco da TAC Motors em Sobral não foi a falta de demanda inicial ou alguma falha oculta e catastrófica de engenharia, mas sim a brutalidade matemática e geográfica da logística em um país de dimensões continentais, assolado por uma infraestrutura cronicamente deficitária. Em Joinville, no sul, a empresa respirava os ares de um polo metal-mecânico maduro, onde centenas de fornecedores estavam a apenas alguns minutos de distância. No Ceará, ela sufocava isolada. Para montar um único Jeep Stark, a fábrica dependia da chegada sincronizada de componentes vitais que viajavam durante semanas pelas rodovias castigadas e perigosas do Brasil. Os robustos motores turbodiesel, os complexos eixos de transmissão, os delicados componentes eletrônicos importados e até mesmo os estofamentos e itens de acabamento interior embarcavam em jornadas rodoviárias épicas, lentas e extremamente caras a partir do sul e do sudeste do país. Essa dependência quase total do transporte rodoviário de longa distância destruiu instantaneamente qualquer possibilidade matemática de manter um fluxo de produção contínuo e financeiramente viável. A linha de montagem, que em qualquer montadora tradicional dita um ritmo constante e lucrativo, em Sobral operava em soluços agonizantes e imprevisíveis. Semanas inteiras se arrastavam, com operários altamente qualificados, sentados ociosos, de braços cruzados, esperando desesperadamente pela chegada de uma carreta carregada de alternadores, presa em um congestionamento a 2.000 quilômetros de distância, ou retida devido a burocracias fiscais bizarras em barreiras de fronteiras estaduais. O aclamado sistema Just-in-Time, o pilar crucial para a sobrevivência e lucratividade de qualquer operação de manufatura automotiva moderna, era uma impossibilidade absoluta, uma utopia teórica nas condições reais da infraestrutura do sertão. Para tentar mitigar esses gargalos logísticos infernais, a TAC seria obrigada a formar estoques gigantescos de segurança para cada peça dentro de Sobral. Essa estratégia exigiria um capital de giro monumental, congelando milhões de reais em almoxarifados silenciosos, recursos essenciais que a pequena montadora simplesmente não possuía. Como resultado direto dessa paralisia crônica de suprimentos, a colossal capacidade instalada para 3.000 veículos anuais tornou-se uma piada amarga e dolorosa nos corredores acarpetados da diretoria. A produção real, esmagada pelo peso da realidade geográfica, desabou para um nível quase pré-industrial. A montagem estritamente sob demanda. A moderníssima fábrica operava efetivamente apenas quando havia um pedido firme, garantido e pago antecipadamente, transformando uma estrutura industrial concebida para revolucionar a produção em massa em uma gigantesca, caríssima e terrivelmente ineficiente oficina artesanal. O custo oculto, silencioso e avassalador dessa profunda ineficiência logística e produtiva foi, inevitavelmente, repassado de forma letal para a única variável que a TAC já não conseguia mais controlar: o preço final ao consumidor nas concessionárias. Com o frete caríssimo devorando as parcas margens de lucro esperadas e o ritmo de montagem arrastado, encarecendo brutalmente a mão de obra alocada por cada veículo produzido, o Stark começou a sofrer
reajustes de preços sucessivos e insustentáveis. De um projeto nascido com o ideal romântico de ser o Jeep definitivo e financeiramente acessível do Brasil, o veículo rapidamente ultrapassou a barreira psicológica e proibitiva dos R$ 100 mil. Nesse patamar estratosférico de preço para a época, a dinâmica de mercado mudou drasticamente, e a paixão inicial cedeu lugar ao cálculo frio. O consumidor aventureiro, que antes flertava apaixonadamente com o Stark pela sua audácia técnica, design agressivo e chassi tubular inovador, agora se via forçado a fazer uma escolha racional e implacável com seu próprio dinheiro. Colocar R$ 100 mil em um veículo fabricado quase artesanalmente por uma montadora isolada no Nordeste brasileiro, com um futuro corporativo incerto, caixa esvaziado e sem uma rede nacional abrangente de concessionárias para peças de reposição de emergência, deixou de ser um ato romântico de patriotismo automotivo e passou a ser um risco financeiro inaceitável. Com o exato mesmo valor em mãos, esse cliente engolia o orgulho nacional, virava as costas para o Stark, entrava em uma concessionária da Mitsubishi ou da Suzuki, comprava um 4 globalmente testado e saía acelerando com garantia de fábrica, assistência técnica treinada em cada capital do país e, crucialmente, um alto valor de revenda, resguardado pelo peso da marca. A rejeição imposta pelo mercado foi gelada, silenciosa, mas de uma letalidade absoluta. Os telefones do departamento de vendas na matriz pararam subitamente de tocar. As poucas e corajosas concessionárias independentes, espalhadas pelo país que haviam apostado recursos na marca catarinense, começaram a devolver o estoque encalhado ou simplesmente a fechar as portas de vez, incapazes de sustentar o aluguel de vitrines com carros que não giravam. Dentro da fábrica em Sobral, a moral da outrora inabalável equipe técnica, que no início do projeto em Santa Catarina era movida a pura paixão automobilística e ufanismo, agora desmoronava velozmente sob o peso inegável da matemática industrial. Engenheiros brilhantes que haviam desenhado suspensões revolucionárias e montadores dedicados assistiam, paralisados e impotentes, à espiral da morte lenta de seu próprio filho de aço e fibra de vidro. A frustração ácida corroía os alicerces da diretoria. As reuniões executivas deixaram de ser sobre inovação de chassi, novas paletas de cores e planos de expansão internacional para se tornarem tensos e sombrios fóruns de gerenciamento de crise profunda, focados inteiramente em cortes dramáticos de despesas, demissões calculadas e súplicas por linhas de crédito de emergência junto aos bancos de desenvolvimento. O capital inicial injetado pelos fundadores idealistas e os outrora milionários subsídios do governo do estado do Ceará estavam evaporando a uma velocidade assustadora, servindo agora apenas para cobrir os buracos operacionais mensais e pagar as contas de luz de uma fábrica gigantesca que essencialmente não faturava. A empresa havia perdido completamente a sua liquidez e a sua capacidade de manobra financeira. Mais grave ainda, havia perdido a sua própria direção estratégica. O orgulhoso TAC Stark estava se tornando rapidamente um fantasma de metal estagnado no deserto do Ceará. Quando 2014 chegou ao fim, a morte clínica da montadora parecia certa. Eles precisavam de um milagre bilionário imediato para evitar a falência oficial. E, de forma absolutamente surreal e repentina, esse milagre pareceu surgir do outro lado do mundo. O ano de 2015 amanheceu sobre Sobral com um ar espesso de iminente fatalidade. A colossal fábrica da TAC Motors, outrora concebida para ser o orgulho reluzente da engenharia automotiva nacional e o símbolo da nova industrialização nordestina, assemelhava-se agora a um mausoléu tecnológico. As moderníssimas linhas de montagem, projetadas com precisão para operar em um ritmo febril e constante, acumulavam poeira fina e um silêncio sufocante. A liquidez financeira da empresa havia se desintegrado quase por completo sob o peso esmagador da logística rodoviária ineficiente e dos custos operacionais asfixiantes. Os fundadores, diretores e engenheiros originais, exaustos por anos de batalhas inglórias contra a teia implacável da burocracia, dos impostos e da vasta geografia brasileira, sabiam intimamente que o fim estava próximo.
A recuperação judicial ou a falência direta já não eram medos distantes ou debates teóricos em salas de reunião. Eram documentos frios sendo redigidos, revisados e discutidos por equipes de advogados. A morte da TAC parecia apenas uma questão de semanas. Foi exatamente nesse cenário de desespero absoluto, quando as esperanças já haviam sido enterradas sob montanhas de dívidas e pátios vazios, que uma manchete explosiva e completamente inesperada sacudiu a imprensa automotiva e econômica do Brasil. A salvação não veio dos gabinetes de Brasília, tampouco dos investidores tradicionais do eixo sul-sudeste. Ela veio do outro lado do planeta. Em um anúncio que parecia ter sido extraído do roteiro de um filme sobre resgates corporativos impossíveis, a montadora chinesa Zotye Automobile declarou oficialmente a aquisição da TAC Motors. Os números divulgados efusivamente pela imprensa especializada eram estonteantes. Um acordo abrangente avaliado em impressionantes 190 milhões de reais. Para a gestão da TAC, que naquele momento lutava literalmente para conseguir pagar as contas mensais de eletricidade da fábrica de Sobral e manter um esqueleto de equipe funcional, aquele montante representava muito mais do que um mero balão de oxigênio financeiro. Era a promessa concreta de uma ressurreição gloriosa e definitiva. A Zotia não era uma empresa asiática novata ou ingênua. Era um conglomerado em expansão agressiva, com um apetite voraz que enxergava no Brasil, apesar de todas as suas históricas turbulências, um mercado consumidor de proporções titânicas. A estratégia divulgada pelos executivos chineses durante as coletivas de imprensa era brilhante, abrangente e extremamente ambiciosa. Eles deixaram claro que não queriam apenas os direitos sobre o engenhoso Jeep Stark. Eles queriam, acima de tudo, utilizar a gigantesca e subutilizada infraestrutura da fábrica cearense como a ponta de lança logística e industrial para a sua grande entrada no mercado latino-americano. O plano diretor, exaustivamente detalhado em apresentações de slides deslumbrantes, previa não apenas a retomada imediata e massiva da produção da linha Stark, mas também a fabricação local de compactos urbanos a combustão, como o modelo ZT100 e, em um movimento surpreendentemente visionário e audacioso para aquele ano, a introdução de veículos 100% elétricos montados no Brasil. O governo do estado do Ceará, que até poucas semanas antes observava aterrorizado o iminente e vergonhoso colapso do seu tão sonhado polo automotivo subsidiado, exultou publicamente. Houve novas rodadas de coletivas de imprensa, novos apertos de mão efusivos sob o brilho dos flashes e manchetes triunfalistas garantindo que os milhares de empregos originalmente prometidos seriam, enfim, criados. Para os poucos engenheiros obstinados que ainda resistiam nos corredores da empresa, o aperto de mão com a Zotier representava a validação final de todo o seu suor e sacrifício. O aclamado Jeep brasileiro não iria sangrar até a morte. Ele seria elevado a uma escala global de produção graças à injeção formidável do capital asiático. A boia de salvação definitiva havia sido lançada sobre as águas turbulentas, e a TAC Motors se agarrou a ela com a força visceral de quem estava a milésimos de segundo do afogamento. A euforia, no entanto, é um estado de espírito perigosamente volátil e efêmero no brutal ecossistema dos grandes negócios internacionais. Após as assinaturas cerimoniais dos memorandos de intenção, os discursos calorosos repletos de promessas e o frenesi inicial da mídia cobrindo o resgate milionário, o que se seguiu foi um período de transição que, na teoria das fusões e aquisições, deveria ser rápido, burocrático e cirúrgico. Os protocolos corporativos ditavam que, logo após o grande anúncio público, as due diligence seriam concluídas, os fundos maciços começariam a ser transferidos entre contas internacionais, novas diretorias operacionais seriam empossadas e os primeiros contêineres abarrotados de peças chinesas
começariam a desembarcar freneticamente no porto do Pecém, no litoral cearense. Mas as semanas começaram a se transformar lentamente em meses de agonia e espera, e uma quietude profunda, estranha e profundamente perturbadora voltou a se instalar sobre os galpões escaldantes de Sobral. Nos bastidores corporativos, muito longe das lentes, das câmeras, dos jornalistas e dos discursos políticos otimistas, o monumental acordo de 190 milhões de reais começou a rachar e desmoronar de forma silenciosa, tornando-se a vítima principal de uma tempestade perfeita que combinava profunda instabilidade macroeconômica brasileira e uma aguda cautela corporativa internacional. O ano de 2015, à medida que avançava, provou ser um dos mais caóticos e sombrios da história econômica recente do Brasil. O país mergulhou de cabeça em uma recessão profunda e avassaladora, acompanhada em tempo real por uma crise política paralisante que corroía as instituições e culminaria no dramático processo de impeachment da presidência da República no ano seguinte. O mercado automotivo nacional, que havia celebrado vendas recordes e estrondosas poucos anos antes, encolheu de maneira brutal. O crédito ao consumidor desapareceu, as taxas de desemprego dispararam e as vendas de veículos novos despencaram a níveis alarmantes. A matriz executiva da SOTI, em segurança na China, observava o cenário político e econômico brasileiro colapsar com um horror crescente e cálculos refeitos diariamente. A taxa de câmbio enlouqueceu, o dólar disparou impiedosamente frente ao real, e o temido risco Brasil tornou-se um alerta vermelho intermitente e insuportável nos monitores dos analistas de risco asiáticos. Injetar quase 200 milhões de reais de capital fresco em um mercado automotivo em pleno colapso sistêmico deixou de ser visto como uma agressiva jogada de mestre visionária para se tornar um suicídio financeiro absolutamente inaceitável para o conselho da empresa chinesa. O desfecho do acordo que salvaria a montadora brasileira foi tão silencioso quanto devastador. Não houve novos comunicados de imprensa estrondosos para anunciar o fracasso das negociações, tampouco cerimônias de encerramento. Os executivos chineses simplesmente começaram a espaçar as reuniões e, eventualmente, pararam de responder às comunicações oficiais com a mesma urgência de antes. As datas estipuladas em contrato para as aguardadas transferências financeiras foram adiadas sucessivas vezes, sob alegações burocráticas diversas, até desaparecerem completamente do calendário de expectativas. O dinheiro vital, o combustível financeiro que faria as imensas máquinas de estampagem e solda de Sobral voltarem a rugir, nunca foi depositado. A Zotia recuou estrategicamente, engavetando sem alarde os seus imensos planos de expansão brasileira, protegendo o seu próprio capital e deixando a TAC Motors flutuando sozinha, mais uma vez no meio do oceano revolto. O impacto psicológico e organizacional desse recuo estratégico foi incomensuravelmente pior do que se o acordo milionário nunca tivesse existido. A falsa esperança tem o poder cruel e singular de exaurir impiedosamente as últimas e escassas reservas de resiliência de uma organização. Quando ficou inegavelmente claro e oficial nos corredores da fábrica que a aquisição triunfal era apenas uma boia de salvação de papel, desfazendo-se rapidamente ao primeiro contato com a tormenta da realidade econômica nacional, o espírito da empresa se quebrou de forma definitiva e irrecuperável. Os poucos funcionários que ainda compareciam à planta olhavam para a vastidão inerte da fábrica, não mais com a frustração aguda de quem tenta resolver um problema logístico, mas com a resignação fria e fúnebre de quem acaba de receber a confirmação de um diagnóstico médico terminal. A maior, mais ousada e última cartada havia sido jogada sobre a mesa de apostas, e a TAC Motors havia perdido tudo. O fim agora não era apenas iminente. Ele já estava caminhando pelos corredores escuros de Sobral. Jones
A morte de uma grande corporação raramente se assemelha a uma implosão cinematográfica, onde tudo desmorona em um único, ruidoso e espetacular instante de caos. Na realidade, especialmente no implacável e custoso setor da manufatura pesada, o fim é quase sempre um longo, exaustivo e agonizante suspiro. Quando o ano de 2016 se arrastou pelo calendário, a miragem dourada dos milhões da Zotti já havia evaporado completamente sob o sol do sertão. A gigantesca fábrica da TAC Motors em Sobral, concebida sob os aplausos de políticos para ser um farol brilhante de inovação e progresso econômico no Nordeste brasileiro, entrou na fase final de um coma irreversível. Não haveria nenhum resgate corporativo de última hora. Não haveria intervenção governamental milagrosa para salvar os empregos. O palco estava montado para o ato final, e ele seria marcado não por explosões de indignação pública, mas por um silêncio sepulcral e aterrorizante. Na cultura corporativa e no imaginário popular, existe a expectativa de que grandes falências sejam eventos estrondosos, acompanhados por comunicados de imprensa urgentes, batalhas judiciais ferozes televisionadas e portões trancados com pesadas correntes sob os flashes atentos da mídia. Ataque, no entanto, não teve nem mesmo o privilégio de um funeral midiático. A empresa simplesmente começou a desaparecer, perdendo sua força vital dia após dia, evaporando peça por peça, esvaziando-se funcionário por funcionário. Em uma fábrica automobilística, um ambiente visceral projetado para a sinfonia rítmica e ensurdecedora da produção, onde o estampido seco das prensas, o silvo agudo das ferramentas pneumáticas e o zumbido das soldas representam a saúde da empresa. O silêncio absoluto é o som mais antinatural e perturbador que pode existir. Ele carrega o peso físico do fracasso. A partir de meados de 2016, os imensos e modernos galpões de Sobral começaram a ser afogados por essa quietude doentia. Sem fluxo de caixa sequer para encomendar os parafusos mais básicos dos fornecedores distantes no sul e no sudeste, a esteira de produção simplesmente parou. E quando uma esteira de montagem para em uma empresa que vive de economia de escala, o coração do negócio sofre uma parada cardíaca. As demissões não ocorreram em um único dia sangrento, o que talvez tivesse sido mais piedoso. O capital estava tão dizimado que até mesmo o processo burocrático de encerramento e pagamento de rescisões teve que ser prolongado. A agonia estendeu-se por meses dolorosos, minando o psicológico de todos os envolvidos. Os operários locais, muitos dos quais haviam passado por longos programas de treinamento técnico, enxergando na TAC a chance de ouro de escapar da histórica sazonalidade econômica da região e construir uma carreira sólida na indústria de alta tecnologia, começaram a receber as temidas convocações para a sala do Departamento de Recursos Humanos. Primeiro, os estagiários e os trabalhadores temporários da linha de base foram dispensados. Em seguida, turnos operacionais inteiros foram sumariamente cancelados e extintos. As manhãs em Sobral, que apenas alguns anos antes eram marcadas pelo trânsito intenso de ônibus fretados e trabalhadores vestindo uniformes impecáveis entrando orgulhosamente pelos portões principais, tornaram-se desoladoras. Os poucos funcionários de manutenção que restavam vagavam pelos vastos corredores da fábrica como sobreviventes de um naufrágio, sem tarefas reais a cumprir. Eles passavam as horas varrendo estoques completamente vazios, catalogando ferramentas pneumáticas agora ociosas e assistindo à inevitável e lenta desintegração de seus próprios meios de subsistência. Sabiam com a intuição fria do chão de fábrica que eram apenas fantasmas aguardando a hora de também serem formalmente dispensados. Enquanto a força de trabalho se desintegrava, a infraestrutura física da fábrica começava a sucumbir à lei implacável da inércia. A natureza no Ceará não perdoa o abandono. O calor castigante que penetrava pelas imensas telhas metálicas e a poeira fina e persistente característica da região árida começaram a reivindicar as instalações que custaram dezenas de milhões. Máquinas precisas começaram a acumular uma camada cinzenta de poeira e abandono. Nos recantos mais sombrios e intocados dos galpões,
A visão mais triste e simbólica de todas se revelava em silêncio. Dezenas de esqueletos de aço tubular sem pintura, a essência revolucionária, a espinha dorsal inquebrável do projeto Stark, descansavam inertes sobre frágeis cavaletes de ferro. Eles estavam cobertos por lonas plásticas baratas, esperando por motores turbodiesel, eixos de transmissão forjados e chicotes elétricos que nunca fariam a longa, cara e impossível travessia de 3.000 quilômetros desde Santa Catarina. Eram fósseis industriais antes mesmo de nascerem. Enquanto a fábrica agonizava fisicamente no calor, nos poucos escritórios acarpetados que ainda mantinham as luzes acesas, a diretoria executiva travava suas últimas, patéticas e desesperadas batalhas invisíveis. Nas mesas dispersas, executivos exaustos passavam horas ao telefone, tentando contatar bancos de desenvolvimento, fundos de investimento abutres em São Paulo e antigas conexões políticas que agora fugiam deles. Eles imploravam por renegociações de dívidas, linhas de crédito de emergência e moratórias temporárias para ganhar mais algumas semanas de vida. Mas o Brasil profundo de 2016 estava afundado em sua própria crise existencial e econômica. As pesadas portas dos cofres haviam se fechado com violência para grandes corporações blindadas, quanto mais para uma montadora marginal, altamente endividada, sem capacidade de escala e asfixiada por uma estratégia logística letal. As ligações apaixonadas eram agora recebidas com um silêncio burocrático, distante e educado. A matemática financeira, fria e desprovida de sentimentos, finalmente havia neutralizado e esmagado a última gota de esperança romântica. O fim da TAC Motors não possui uma data oficial, um carimbo em um documento que a história possa apontar com exatidão, porque não houve um dia de fechamento dramático. O que houve foi um esvaziamento contínuo, um sangramento tão lento que o corpo corporativo simplesmente perdeu a pulsação sem que ninguém notasse o exato segundo da morte. Em algum momento não documentado pelos jornais, entre os anos de 2017 e 2018, as gigantescas portas metálicas da linha de produção principal foram abaixadas e trancadas pelo último encarregado de manutenção. Os portões externos que um dia ostentaram orgulhosamente a logomarca da inovação nacional para a rodovia foram fechados com pesados cadeados e correntes enferrujadas. O TAC Stark, o audacioso e premiado Jeep que havia impressionado engenheiros veteranos e acendido um patriotismo genuíno nos salões de automóveis, deixou definitivamente de ser um produto comercial viável. Naquele instante de silêncio absoluto sob o sol escaldante do Nordeste, ele transmutou-se. O Stark tornou-se um artefato arqueológico moderno, um monumento emudecido que atestava uma dura e implacável verdade industrial. A engenharia mais brilhante do mundo, movida a pura paixão e ufanismo, não serve como escudo contra a arrogância corporativa, a gravidade da logística e as ilusões letais da guerra fiscal brasileira. A TAC Motors morreu de portas fechadas, sem alarde, enquanto a poeira e o silêncio lentamente tomavam de volta o espaço que um dia tentaram roubar do deserto. Quando as pesadas portas metálicas da TAC Motors em Sobral se fecharam em definitivo, não houve apenas a falência de um CNPJ ou a descontinuação de um veículo premiado. O que restou sob o sol inclemente do sertão cearense foi a criação imediata de um gigantesco fantasma arquitetônico, um monumento melancólico erguido em homenagem à arrogância corporativa e à miopia política. A fábrica, que poucos anos antes havia sido inaugurada com discursos inflamados e promessas de revolução industrial, transformou-se rapidamente em uma carcaça silenciosa, cozinhando lentamente a 40 graus Celsius. As ervas daninhas começaram a romper o asfalto impecável dos pátios de estacionamento, antes destinados a frotas reluzentes de jipes 0 km. Onde antes se projetava um oásis de alta tecnologia, restou apenas uma miragem de concreto e aço enferrujado. No entanto, para compreender a verdadeira magnitude e a tragédia profunda da queda da TAC, é preciso afastar os olhos dos balanços contábeis e dos esqueletos metálicos esquecidos na linha de montagem e focar no impacto humano.
A chegada da montadora ao Nordeste nunca foi vendida apenas como um negócio de fabricação de carros. Ela foi intensamente comercializada pelo governo local como uma promessa sagrada de transformação social e redenção econômica. Para a juventude de Sobral e das cidades vizinhas, a fábrica representava um passaporte direto para a modernidade. Jovens que antes estariam fadados aos ciclos cruéis de secas ou a subempregos no comércio local, matricularam-se em massa em escolas técnicas. Eles estudaram mecânica, mecatrônica, soldagem avançada e logística, sonhando em se tornarem os pioneiros de uma nova era industrial no Ceará. Eles acreditaram profundamente na narrativa ufanista do Estado e na solidez aparente da empresa vinda do Sul. A falência silenciosa e o fechamento dos portões não representaram apenas a perda de contra-cheques mensais. Representaram uma traição visceral dessas expectativas. Quando os últimos turnos foram dispensados, esses operários altamente qualificados viram-se repentinamente com diplomas técnicos nas mãos e absolutamente nenhum lugar na região para aplicá-los. Não havia um plano B, não havia um ecossistema automotivo alternativo no sertão para absorvê-los. Muitos foram forçados a retornar aos antigos subempregos para alimentar suas famílias. Outros, com o coração pesado, tiveram que fazer as malas e embarcar na exata jornada de êxodo que a fábrica havia prometido erradicar. Migraram para o eixo sul-sudeste do Brasil em busca de montadoras reais, longe de suas raízes. O sonho da emancipação industrial nordestina, alimentado pela TAC, deixou cicatrizes profundas na força de trabalho local. Além do incalculável custo humano, as ruínas em Sobral abrigam uma cratera financeira sombria e revoltante. O projeto faraônico de transferir uma montadora inteira de Santa Catarina para o Ceará não foi financiado apenas pelo capital de risco de investidores privados dispostos a perder dinheiro. Ele foi massivamente sustentado por recursos públicos. Foram dezenas de milhões de reais em incentivos fiscais imperdoáveis, doações de terrenos valiosíssimos e, principalmente, empréstimos com juros altamente subsidiados através de fundos de desenvolvimento regionais e bancos estatais. Esse montante colossal era, em sua essência, dinheiro gerado pelos impostos de cidadãos comuns. Recursos que poderiam e deveriam ter sido aplicados na construção de hospitais, na estruturação de escolas públicas ou na melhoria do saneamento básico em uma das regiões historicamente mais carentes do país. Em vez disso, essa fortuna evaporou no deserto, enterrada em maquinários que não produzem nada e em galpões que agora abrigam apenas o silêncio e a poeira. A irresponsabilidade no uso do dinheiro do contribuinte para subsidiar um projeto logisticamente insano é um dos capítulos mais obscuros da história da TAC. O colapso absoluto em Sobral serviu para expor de forma brutal e inegável a crueldade e a completa ineficácia da chamada guerra fiscal brasileira quando aplicada de forma cega. Governos estaduais, frequentemente movidos por interesses eleitorais de curto prazo, agem sob a perigosa ilusão de que uma simples assinatura em um decreto governamental concedendo isenções bilionárias de ICMS é uma força poderosa o suficiente para revogar as leis imutáveis da gravidade econômica e da geografia. Eles acreditam, de forma arrogante, que podem forçar artificialmente o nascimento de um polo de manufatura de alta complexidade em locais isolados, ignorando convenientemente a ausência crônica de uma rede sólida de fornecedores locais, estradas decentes, ferrovias e infraestrutura básica de suporte. A TAC Motors tornou-se um laboratório doloroso e em escala real, provando de uma vez por todas que a indústria automotiva não é um negócio que obedece a decretos políticos ou a boas intenções regionais. É um ecossistema frágil, cruel e visceralmente interdependente. Um chassi de Jeep pode até receber uma isenção mágica de impostos do governador do estado, mas a transportadora terceirizada que cruza o país, trazendo um motor a diesel e o eixo de transmissão, vai cobrar de forma implacável cada centavo de frete, cada pedágio extorsivo e cada litro de combustível queimado em 3.000 quilômetros de rodovias esburacadas. Hoje, as ruínas da TAC no Ceará não são apenas as sobras de uma fábrica falida.
São um monumento assustador que adverte contra a loucura de se tentar usar canetas burocráticas para enganar a implacável matemática da logística de um continente. Hoje, se você se aventurar pelas trilhas mais severas, pelas lameiras intransitáveis e pelas dunas traiçoeiras espalhadas pelo vasto território brasileiro, é muito provável que, em algum momento, você cruze com um fantasma mecânico. Longe das ruínas silenciosas e enferrujadas da fábrica em Sobral, e muito além das antigas e nostálgicas pranchetas de Joinville, as máquinas que a TAC Motors conseguiu fabricar continuam teimosamente vivas. Estima-se que algumas centenas de unidades do Takstark originais ainda estejam em plena operação diária, resguardadas ferozmente pelas mãos de uma comunidade devota, quase sectária, de entusiastas do off-road extremo. Eles não estão guardados sob lonas em garagens, climatizadas de colecionadores, como peças de museu intocáveis ou relíquias corporativas de um fracasso financeiro. Eles estão cobertos de barro denso até o teto, arranhados por galhos de cerrado, amassados por pedregulhos e enfrentando inclinações geometricamente impossíveis com a mesmíssima bravura que os consagrou há mais de uma década. E é exatamente nessa sobrevivência brutal, lamacenta e orgulhosa que reside a ironia mais cortante, profunda e dolorosa de toda a trágica história da TAC Motors. Os jipes que resistiram ao tempo provaram de maneira irrefutável, no implacável laboratório do mundo real, que a tese técnica original estava absolutamente correta. O Stark era, de fato, uma máquina extraordinária e muito à frente de seu tempo no mercado nacional. Aquele pequeno e audacioso grupo de engenheiros catarinenses que ousou sonhar no início dos anos 2000 não estava blefando e não produziu um embuste. O projeto de engenharia foi um estrondoso triunfo. O controverso chassi tubular, outrora visto com ceticismo pelos puristas, mostrou-se praticamente indestrutível sob tortura física severa, recusando-se a torcer ou quebrar onde os chassis convencionais costumam falhar. A carroceria moldada em fibra e plástico de engenharia cumpriu sua promessa de imunidade, não cedendo 1 milímetro sequer à ferrugem letal que rotineiramente devora e aposenta precocemente os modelos 4x4 tradicionais no litoral brasileiro. A revolucionária suspensão, independente nas 4 rodas, o verdadeiro salto quântico do projeto, continua a entregar hoje um nível de absorção de impacto, estabilidade direcional e tração articulada que ainda envergonha muitos SUVs globais multimilionários recém-saídos de concessionárias. Do ponto de vista puramente técnico, dinâmico e mecânico, a TAC Motors jamais fracassou. Ela alcançou a excelência. Ela entregou com exatidão cirúrgica aquilo que prometeu em seus discursos apaixonados. Concebeu, desenvolveu e construiu o Jeep brasileiro definitivo. No entanto, o cemitério da indústria automobilística global não é pavimentado apenas com carros tecnicamente ruins ou mal desenhados. Pelo contrário, muitas vezes ele é adornado com lápides luxuosas das máquinas mais brilhantes, charmosas e inovadoras de suas respectivas gerações. O legado duradouro da TAC Motors, o verdadeiro testamento deixado por esse forasteiro audacioso que tentou invadir pela porta da frente a inexpugnável fortaleza das grandes corporações multinacionais, é uma dura, fria e inesquecível lição de economia aplicada e darwinismo corporativo. A história angustiante do TAC Stark nos ensina, de forma brutal, que na arena da manufatura complexa e da indústria pesada, projetar e construir um produto excepcional representa, incrivelmente, apenas 10% de toda a equação de sobrevivência corporativa. Os outros implacáveis 90% são compostos por uma trindade sistêmica e cruel. Uma cadeia de suprimentos perfeitamente ajustada, uma inegociável economia de escala e um acesso virtualmente infinito ao capital de giro. A TAC Motors não morreu porque o mercado odiou o seu carro. A TAC morreu de asfixia logística e de ingenuidade estratégica. A liderança falhou fatalmente ao acreditar que a paixão incandescente pela engenharia e o apelo emocional de um design ufanista
Poderiam, como num passe de mágica, anular ou subverter a matemática draconiana dos custos de produção. Eles selaram seu próprio destino quando se deixaram seduzir pela miragem política das isenções fiscais milionárias no Ceará, fechando os olhos deliberadamente para a geografia punitiva, as distâncias dilacerantes e a absoluta ausência de um ecossistema e infraestrutura de fornecedores naquele estado. Um equívoco letal num país que opera sua logística quase que exclusivamente sobre rodovias esburacadas e caras. Aprenderam, pagando com a própria existência da empresa, que uma montadora de automóveis nunca é apenas um galpão gigantesco onde peças chegam e são soldadas. É, antes de tudo, um ecossistema financeiro e logístico ultrassensível, altamente coreografado, que pune severamente a menor ineficiência de frete, repudia estoques parados e não tem misericórdia para erros de localização geográfica. O mercado automotivo é um leviatã corporativo que não tem paciência, não tem empatia e não possui nenhum espaço reservado para sonhadores subcapitalizados, por mais nobres que sejam suas intenções. Não importa minimamente o quão revolucionária e suave seja a sua suspensão nas trilhas do sertão. Se você não tiver centenas de milhões de dólares para diluir o custo brutal do desenvolvimento inicial, se não possuir a agressiva força de barganha necessária para esmagar os preços exigidos pelos seus fornecedores de peças, e se não tiver uma robusta e abrangente rede de concessionárias em todo o território nacional para garantir o pós-venda do seu cliente quando o carro quebrar, a matemática vai, inevitavelmente e sem remorso, triturar a sua empresa até que reste apenas pó e dívidas. Hoje, para a seleta e orgulhosa tribo de proprietários que ainda gira a chave na ignição de um Stark a diesel nas manhãs frias antes de um rally pesado, o ronco áspero e grave do motor FPT serve como um autêntico e persistente hacking em movimento. É o eco sonoro de um momento fascinante, efêmero e imensamente audacioso da história industrial do Brasil. Um momento brilhante em que um grupo improvável de inconformados ousou olhar diretamente nos olhos das gigantes de Detroit, de Tóquio e de Stuttgart. Levantou a cabeça e disse: "Nós compreendemos essa terra melhor do que vocês, e nós podemos fazer melhor." Eles realmente fizeram o carro. Fizeram um carro espetacular que ainda hoje vence obstáculos quase impossíveis. Mas no fim, descobriram a mais amarga das verdades. Para manter a máquina viva, é preciso dominar o sistema invisível que a cerca. E o custo Brasil, com suas distâncias continentais e intransponíveis, sua burocracia estatal asfixiante e suas promessas de incentivos políticos quase sempre ilusórias, provou ser o terreno mais tortuoso, hostil e verdadeiramente off-road que o Tech Stark já encontrou em sua curta vida. Infelizmente, para o brilhante Jeep brasileiro, esse foi o único obstáculo que sua engenharia de ponta nunca conseguiu superar. A história da TAC Motors é, em sua essência, um espelho implacável das ambições e das contradições mais profundas do nosso país. Ela nos lembra, da forma mais dura possível, que o verdadeiro progresso industrial e tecnológico não pode ser forjado exclusivamente com paixão, moldes de fibra de vidro e assinaturas apressadas em decretos governamentais. A construção de uma montadora viável e independente exige um ecossistema maduro, uma infraestrutura logística de altíssima eficiência e uma fundação financeira robusta o suficiente para resistir às constantes e devastadoras tempestades macroeconômicas do Brasil. O projeto técnico do Stark provou, para além de qualquer dúvida razoável, que a mente dos engenheiros nacionais é perfeitamente capaz de conceber máquinas de classe mundial, projetadas sob medida para dominar o nosso território e prontas para desafiar gigantes estrangeiras. No entanto, a ruína monumental e silenciosa da fábrica em Sobral provou que a ausência de economia de escala e a dependência tóxica de incentivos fiscais ilusórios são, no longo prazo, sentenças de morte corporativa inevitáveis. Hoje, enquanto as paredes da imensa fábrica no Ceará desbotam sob o sol e acumulam poeira,
Os robustos motores a diesel dos jipes sobreviventes continuam a rugir pelas trilhas mais pesadas do Brasil. Eles carregam em seu chassi tubular o orgulho obstinado de um sonho sulista que ousou ir longe demais e acabou sendo impiedosamente devorado pela cruel realidade logística que tentou ignorar. O que perdemos naquele deserto não foi apenas o CNPJ de uma montadora de automóveis. Perdemos a inocência de acreditar que boas ideias por si sós conseguem sobreviver à matemática fria do mundo real. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar em mais esta imersão profunda em um capítulo esquecido e fascinante da nossa história industrial. Se este documentário fez você refletir sobre os bastidores implacáveis dos grandes negócios, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe a sua opinião nos comentários. Qual outra grande fábrica, marca ou projeto brasileiro que desmoronou silenciosamente você gostaria de ver desvendado aqui? A verdadeira história está escondida nos detalhes. Nos vemos no próximo vídeo.